Cuéllar, era um momento de muita pressão para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. O time entrou em campo com a torcida gritando time sem vergonha. Como é que foi encarar essa partida de hoje diante de tanta dificuldade, pressão, de tanta cobrança da torcida? O time parecia nervoso desde os primeiros minutos. Você mesmo deu uma bronca no Viseu ali quando ele não tocou a bola para o Diego num lance que você roubou a bola. É difícil, né? Acima de tudo, a gente é ser humano e a gente sente antes do jogo contra o campeão do brasileiro, mas a gente às vezes tem que ser cobrado mesmo, né? Mas de um jeito eu acho diferente, mas a torcida paga o ingresso para isso, né? Tá neles cobrar ou não, a gente tem que fazer o trabalho, fez um grande jogo hoje e eu acho que isso é o mais importante, né? Ganhou do campeão atual, então eu acho isso muito importante para a reta final do campeonato e agora da Sul-Americana. Um impulso muito grande que a gente tem que tomar como ponto de partida para chegar o ano e fechar o ano bem. Mas saiu um pouco do tom, com cabeçada, com soco, com ameaça ainda de agressão. Como ficou o clima depois do vestiário, tanto no intervalo e agora após o jogo? Com certeza, né? Passou dos limites, a gente tem conhecimento disso. Foi grave o que aconteceu, mas faz parte do futebol, não é fácil, como eu falei. A pressão que a gente estava tomando no começo do jogo, eu acho que isso afetou um pouco, mas a gente tomou conta do recado dentro do jogo, fez uma grande partida, o time está de parabéns. E somente chamar a torcida para nos apoiar quinta-feira, que eu acho um jogo muito importante. Diego, com a sua experiência, agora um pouco mais de cabeça fresca, né? Depois do banho no vestiário, como contornar uma situação como essa em que chega com imagens mostrando, né, cabeçada, soco, ameaça de agressão, como que isso se resolve? Já está resolvido, na verdade, né? Eu acho que o mais importante é reconhecer o erro. Obviamente não são cenas que nós devemos proporcionar aos telespectadores e aos espectadores no caso, mas somos seres humanos, final de temporada, existe um desgaste natural e o mais importante é ser resolvido. E foi resolvido rapidamente assim que nós chegamos no vestiário. São dois jogadores importantes para nós, fizeram um grande jogo, então eu fico com a vitória de 3-0, em 45 minutos nós temos 3-0 no campeão brasileiro, isso tem um mérito muito grande e deve ser comentado. Agora, o que fica de lição para os próximos jogos? Também tem uma partida decisiva. Em uma situação como essa, o árbitro, se quisesse, poderia ter expulsado os dois jogadores, o Viseu e o Rodolfo. O que fica de lição e de que maneira a imagem do Flamengo, com os jogadores brigando entre si em campo, de alguma forma fica um pouco arranhada, apesar de uma vitória elástica, e aliás, aconteceu depois já de um placar amplo. Sem dúvida, eu acho que a lição que fica é exatamente essa, né? É ter essa atitude que nós tivemos com a bola, com o futebol, ganhar de 3-0 em 45 minutos, atitude com e sem a bola, na minha opinião. Então, a lição eu acho que é bem clara, é seguir nessa linha, continuar dessa forma, né? Para que quinta-feira nós possamos fazer um grande jogo. Diego, quando o time entrou em campo, entrou já muito pressionado, com parte da torcida chamando o time de sem vergonha. A sensação que ficou era que nos primeiros minutos o time parecia um pouco nervoso. Você acha que isso, de certa forma, contribuiu para todo esse clima que se criou dentro da partida? Naturalmente, eu já falei aqui várias vezes, nós somos muito mais fortes quando temos a torcida ao nosso lado. E quando não temos, é muito mais difícil. Mas temos que reconhecer que eles pagam o ingresso e vêm ao estádio, têm todo o direito de protestar e nós não podemos tirar esse direito deles. Mas eu, humildemente aqui, eu também venho dizer que quinta-feira nós temos um jogo muito importante. Algumas coisas aconteceram na temporada, tivemos algumas decepções que não tem como mais nós voltarmos atrás. E eu peço a presença deles no que for possível, que eles estejam ao nosso lado, que quando eles fazem isso a equipe se torna muito mais forte, as nossas atitudes dentro de campo são muito mais positivas, então eu convoco aí, né, humildemente os torcedores para que quinta-feira eles encham o Maracanã, estejam ao nosso lado. Nessas partidas que faltam nós vamos fazer o nosso melhor para alcançar os nossos objetivos e seguir positivo, que é o mais importante, então é o que eu tiro de lição hoje. Diego, a gente viu você, Diego Alves, são os líderes do elenco, no meio daquela confusão, falando com os jogadores, até o Viseu, que é um jogador muito jovem. Queria saber de você o posicionamento do Rueda. Como que foi a conversa do Rueda com vocês no vestiário, no intervalo e também no final, né? Muita gente se pergunta como é que é ele num momento desse, momento de pressão, antes e depois do jogo. Como é que foi? Ele, como líder, se posicionou muito bem, cabeça fria, né? E resolvemos rapidamente, como eu falei. Quando chegou no vestiário, foi rapidamente resolvida essa situação. E são coisas que
que estamos sujeitos, por mais que não devemos fazer, porque não fica legal, obviamente, mas somos seres humanos, estamos sujeitos, mas foi solucionado, o Rueda tomou a atitude certa e foi tudo resolvido. Obrigado, Obrigada. E como é que você está vendo esse carinho da torcida do Flamengo com os jogadores que vêm da base, você, Paquetá, Vinícius Júnior? Mesmo com esse momento um pouco turbulento, né, nessa reta final do Brasileiro, vocês são jogadores que mais recebem apoio, que a torcida mais pede em campo. Isso é muito gratificante, né? Mostra que o nosso trabalho vem sendo reconhecido, como de todos os outros atletas. Para mim, isso é muito gratificante e quando eu entrar em campo eu vou dar meu máximo sempre para a torcida do Flamengo. E como é que você está projetando já esse final de ano, mas principalmente a próxima temporada, que você já vai estar um pouco mais experiente? Já teve essa questão das competições sub-17 com a seleção do Flamengo e agora começando a ser profissional no Flamengo também. Como é que você está vendo o seu futuro no Flamengo na próxima temporada? Eu busco bastante pensar no hoje, né? Busco bastante pensar nos próximos jogos. Temos umas férias aí no final do ano e no ano que vem eu penso mais sobre isso. E para encerrar, a gente tem visto que seu nome está até envolvido em algumas especulações, até na Itália, na Juventus. Chega alguma coisa para você? Como é que você está vendo essa questão toda? Te seduz uma questão de ir para a Europa? Não, eu só penso aqui no Flamengo, sou jogador do Flamengo, quero jogar e é isso aí. Obrigado. Valeu?